Então, a gente vai continuar agora com o Ivanildo, né? Ivanildo Figueiredo Andrade de Oliveira Filho. Então, para quem não pegou o primeiro bloco, Ivanildo é doutor e mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Registral Imobiliário, vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre o fato de as universidades, não é? A Católica de Pernambuco, a Federal de Pernambuco, aliás, Pernambuco possui uma tradição muito forte na área jurídica, não é? Então, mesmo que todas as outras não estejam fazendo nessa intensidade, não é? Será que não caberia a Pernambuco tomar uma posição, claro, existem em outros estados do Brasil, mas tomar uma posição muito clara no sentido de ter também aqueles professores que quiserem, claro, ter as suas aulas colocadas na internet, não é? Divulgar aquilo que se vem fazendo, para que o aluno compare, o aluno do Paraná, o aluno de Brasília, que esteja nos assistindo agora, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, não é? Comparar o que está sendo feito aqui, não é? Além dos artigos publicados, claro, não é? Das revistas, dos livros, comparar também as aulas que estão sendo dadas aqui, não necessariamente aquelas aulas antigas, onde só o professor fala, outras modalidades, outros modelos de aula. O que é que tu achas disso? Da web ser utilizada no ensino jurídico? A web hoje, o ensino à distância, EAD, né, que é a sigla que se utiliza. Exato. Eu acho que é o futuro da educação. Perfeito. Que aí o aluno não vai ser mais vamos dizer assim, um agente passivo, né, do ensino, e muito mais um agente ativo, ou seja, ele mais vai ser um assíncrono, ele vai determinar o seu modo de aprendizado, sua velocidade de aprendizado, o acesso às informações que ele acha mais interessante para a sua própria percepção. Então, porque o ensino, nós ainda vivemos o ensino tradicional da sala de aula, né? Inserimos algumas modernidades, como o uso do computador, como o uso da internet, do data show, né, dos filmes, do acesso às informações em tempo real, né? Antigamente, quando nós começamos a ensinar, íamos para a sala de aula com um vade-mecum embaixo do braço, né, ficar lendo para os alunos os artigos. Hoje nós coletamos toda a base legislativa jurisprudencial na internet, projetamos, discutimos. Isso é um avanço muito grande em termos de educação. Mas é preciso que essa qualidade, essa percepção da metodologia aplicada ao ensino jurídico, ela seja compartilhada, né, com todo o quadro docente. Não adianta um professor ter essa metodologia mais evoluída, mais avançada, mais preocupada com a percepção dos alunos, com a velocidade do ensino, com o aprendizado efetivo, né, sair daquele velho método da avaliação, da prova, avaliação oral, ou seja, você não tem uma percepção da progressão intelectual do aluno, do aprofundamento intelectual, né? Então isso torna a nossa velocidade ou a qualidade a qualidade do ensino bastante crítica sobre esse aspecto. Eu acho que o ensino à distância, pela via informatizada, vai sendo aos poucos, né, reconhecido como uma das modalidades que no futuro vai gerar todo um processo, uma revolução no processo de aprendizagem. Na universidade pública hoje, notadamente aqui na nossa Faculdade de Direito do Recife, eu acho que nós vamos demorar alguns anos, né, para nós chegarmos a esse estágio. Mas tu estás responsável por essa área. O Dr. Francisco Queiroz me disse que tu estás exatamente a pessoa, o cara. Nós estamos trabalhando né, para buscar recursos, velho, porque a universidade pública, né, apesar de nós sermos da União, não temos uma dotação orçamentária própria como a Justiça Federal. Se a Justiça Federal quiser emprestar ou fazer uma doação de equipamentos, vamos dizer assim, já obsoletos, nós seríamos muito bem-vindos. É barato, né? Engraçado não é tão barato, não. Porque você tem um custo da produção, você tem um custo da edição, você tem um custo da geração, você tem que ter um custo também da transmissão. Então, isso, nós temos essa experiência, eu faço particularmente essa experiência, que eu, por exemplo, como disse a você, eu mantenho um site de ensino. Então, eu faço isso com recursos próprios. Qual é mesmo o site? ivanildofigueiredo.com.br ou ivanildofigueiredo.pro de professor.br. É um site interativo que eu mantenho com meus alunos, faço filmes, ainda não tenho uma gravação de aula, mas nós já estamos preparando um estudo para esse tipo de gravação. Então eu faço por iniciativa própria, para nós oferecermos aos alunos, né, uma opção, né, digamos assim, deles modularem, deles administrarem o seu tempo, de se aprofundarem em termos de pesquisa, de
de sugestão de leituras, de artigos, de livros, de buscar jurisprudência. Então, nossa preocupação é com essa evolução extra-classe. Porque na sala de aula, além do tempo ser muito limitado, né, os alunos, cada um tem a sua opção, diríamos, de aprendizado, de conhecimento. Na minha cadeira de Direito Comercial, Direito de Recuperação e Falência, Direito Comercial na parte introdutória, Teoria Geral, o aluno ele vai se interessar na medida em que ele, né, achar atrativa a disciplina para o seu conhecimento, para a sua formação. Porque hoje, paradigmáticos. Porque hoje o grande inimigo do professor, do docente de sala de aula é o celular, né? Os tablets. O aluno às vezes presta mais atenção ao WhatsApp, a Facebook, do que a concorrência desleal, né? E nós não podemos combater diretamente, é proibido utilizar o celular, o tablet ou o computador em sala de aula, porque nós sabemos que ele pode ser utilizado também como uma fonte de pesquisa, como uma fonte de recurso, uma fonte de acesso à informação, à legislação, à jurisprudência. Então nós temos que lidar com esse grande concorrente em sala de aula, e eu acho que a solução, uma das vias de incentivar o ensino, a pesquisa, né, a extensão dos alunos, né, todos os níveis, tanto em graduação como pós-graduação, seria através do ensino à distância. O que permitiria também, se a gente conseguisse informatizar, não apenas o web, a internet, é fazer com que as universidades entrassem em contato, não é, umas com as outras em tempo real. Então a gente poderia ter uma aula na Católica de Pernambuco, na Federal de Pernambuco, e ao mesmo tempo estarmos em contato com a Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós fizemos já temos essa experiência lá, fizemos lá outro dia um seminário junto com da pós-graduação, o pessoal da Universidade de São Paulo, do Lago de São Francisco, fazendo em tempo real uma teleconferência, uma videoconferência. Exatamente. Então essas experiências nós já estamos começando. Agora nós temos necessidades mais elementares ainda, como eu te falei, a questão da água, a questão da própria reforma. A dificuldade que nós temos, né, é que a Faculdade de Direito do Recife é um prédio do século XIX, né? Então, um prédio que as paredes são grossas, um prédio arcaico, ou seja, o Wi-Fi, por exemplo, não circula em todos os ambientes da universidade, né? Então, nós não temos uma estrutura adaptada às exigências da modernidade. Então, algumas reformas assim, mais radicais, por exemplo, de cabeamento, nós temos que ter autorização do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico, porque a universidade é tombada. Então, o acesso à sala de aula. Então, nós temos uma série de dificuldades, inclusive para concluir a reforma da Faculdade de Direito do Recife, que vem se arrastando há mais de 10 anos, que essas prioridades, digamos assim, ocupam demasiadamente a administração da faculdade, e aí nós não temos tempo para demarrar, para gerar outros recursos como esses, que nós estamos preocupados, né? Mas com, né, o professor Francisco Queiroz hoje vem com essa preocupação e a iniciativa, inclusive, de nós viabilizarmos recursos alternativos de financiamento dessa modernização, né, pela via de associações de ex-alunos, né, que nós buscamos associar patrocínios de outras entidades, órgãos governamentais, para termos, com essas parcerias externas, sem depender do orçamento público, condições de investir, de aplicar nas novas tecnologias. Mas nem sempre as novas tecnologias têm só lados positivos. E aí eu queria conversar um pouco, como eu havia dito, nessa lei que trata dessa lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que trata do Marco Civil da Internet. Ora bem, é meio complicado, porque nós vivemos hoje num mundo globalizado, mas a legislação interna poderia em que medida lidar com o mundo globalizado? A internet é mundial, é uma rede mundial. Então, essa lei, de alguma maneira, ela não vai enfrentar logo de início esse problema, a legislação interna, que vai tratar de um assunto que não é interno. Fala um pouquinho sobre isso. O Marco Civil da Internet, eu sou um crítico, né, do Marco Civil desde a origem do projeto, né? Participei de vários seminários, congressos aqui em Recife e fora, né? Escrevi artigos sobre o Marco Civil da Internet. Eu acho a definição de melhor boa vontade que eu daria ao Marco Civil é um poço de boas intenções, somente, mas sem nenhuma eficácia jurídica, né? Porque essa questão a internet é um sistema internacional, você não tem lei interna que consiga dominar, né, ou controlar a internet. Então isso foi feito como uma espécie de uma cortina de fumaça, né, para se colocar a discussão da internet no Brasil, do uso da internet no Brasil, em que todos os direitos e garantias que essa lei visa assegurar, né, você sabe muito bem, já estão assegurados pela Constituição, o direito de imagem, né,
privacidade de dados, né, o acesso às suas informações pessoais, né, uma série de questões relacionadas à honra, aos direitos da personalidade. Mas te provocando. Ontem, ou foi anteontem, foi decretada uma cyber war, ou seja, uma guerra cibernética. A França, mas você deve ter acompanhado os jornais europeus, até televisivos mesmo, europeus, deixou claro que agora, assim como o terrorismo utiliza o mundo web, vai haver uma reação, já havia, mas vai haver uma reação mais intensa para desligar as redes e, de alguma maneira, auxiliassem o terrorismo. Então, o que é que se faz? É uma rede mundial, mas, por outro lado, precisa de algum controle. Estamos em meio a uma guerra na internet. Deixa eu dizer que tudo que circula, que nós postamos, digitamos, falamos hoje nos aparelhos celulares eletrônicos, estão sendo gravados, captados, transferidos para supercomputadores, arquivos da NSA, arquivos do Google, ou seja, tudo que nós fazemos na nossa vida, né, que essa gravação, por exemplo, está sendo colocada na grande nuvem, né? A figura, nós voltamos do Big Brother, né? Perdemos a privacidade. Perdemos totalmente a privacidade. Né? Tem uma professora de Yale, né? Eu vi uma palestra dela falando sobre a privacidade em si, né? Ela disse: se você quer abrir mão da sua privacidade, conecte-se ao Facebook. Certo. Então, você, não estando no Facebook ou WhatsApp, você está abrindo mão totalmente da sua privacidade. Seus dados pessoais. Então, as pessoas estão se expondo, estão se colocando, como diz Humberto Eco outro dia, não, a internet ou as redes sociais é um palco para os idiotas, ou seja, a pessoa pode postar qualquer coisa. Né? Certo. E aí a questão desse marco civil foi tentar impor alguns determinados limites para essa superexposição que nós temos. Porque tu tens uma tese de doutorado. A minha tese de doutorado é sobre... Forma da declaração de vontade na internet. Exatamente. É para usar a internet para os atos, de um modo geral, da nossa vida jurídica. Ou seja, a internet como uma ponte jurídica para a prática de todo e qualquer ato. Então tem que ter uma certa regulamentação. Então tem que ter uma certa regulamentação em termos de segurança de dados, de informações, de tráfego de informações. Não é a questão da liberdade de expressão, que essa sempre existirá. O que nós colocamos é que a internet ela abre essa possibilidade. Todos nós somos atores, quaisquer pessoas são atores, independentemente da posição, grau de instrução, né? Todos aqueles que postam, participam, né? Eles são agentes de informações. O problema da internet é você seletivizar essa informação. Né? Então E é possível segurança na internet? Nós nunca teremos na internet, é outra realidade. O que essa lei ela torna mais difícil, o Marco Civil, é um controle dessa superexposição que nós temos. Tá. Porque faz depender uma solução, por exemplo, de ameaça à sua honra, à sua imagem, de uma solução judicial. E você, como juiz, sabe melhor do que ninguém. Isso vai gerar, né, um engarrafamento judiciário, quando deveria haver instâncias administrativas ou instâncias de atos de declaração de vontade ou atos privados que pudessem se antepor entre o Estado e o Google, por exemplo, entre o Estado e o Facebook. Então, se eu tivesse uma imagem que negrisse a minha honra, estivesse sendo postada no Facebook, eu, através de uma comunicação eletrônica, pediria ao Facebook que retirasse aquela imagem, né, que eu consideraria ofensiva e que o Facebook deveria retirar. Mas o que prevalece na lei é que não, eu não posso pedir ao Facebook que retire uma imagem que eu considero ofensiva. Eu tenho que requerer ao juiz, aí você coloca o Estado interposto nessa relação, quando poderia haver instâncias administrativas ou instâncias conciliatórias prévias ao judiciário, tipo juizados, né, cíveis ou juizados de pequenas causas, não por juízes, mas sim por conciliadores, que intervissem nesse processo. O novo Código de Processo pode facilitar isso. Agora vai ter que revogar o Marco Civil da internet para permitir essa acessibilidade. Então, o Marco Civil, ele cria primeiro ele gera uma série de direitos, né? Ele repete os direitos constitucionais e depois coloca um anteparo entre a pessoa, né, e o seu direito de resposta, o seu direito de privacidade, de respeito à sua imagem, à sua personalidade. Então, a falta, Hélio, é a falta de, você sabe, existe no Brasil um déficit normativo. Eu faço a crítica que eu faço principal é essa. Nós precisamos de outras normas que regulem a atividade eletrônica, como, por exemplo, comércio eletrônico, né, que está aí solto, os consumidores estão expostos a uma série de problemas, aí também, a tributação, uma série de questões, e nós não temos instâncias internacionais, né, ou intracomunitárias que resolvam um problema entre um consumidor no Brasil e um fornecedor na China. Você nunca vai chegar a esse fornecedor chinês para obrigar o cumprimento de um contrato ou de um fornecimento
que você eventualmente não recebeu ou recebeu com defeito, ou seja, esse enforcement do fornecedor estrangeiro nunca vai ser viabilizado no sistema atual que nós temos de internet. Então, fizesse uma tese de doutorado, eu te pergunto, a gente busca o sigilo bancário, fiscal, telefônico, também na internet, e talvez por essa busca de sigilo, inclusive constitucional, aí se coloca o Poder Judiciário como uma espécie de garantidor. Claro que o Poder Judiciário deve preservar Sim. as informações obtidas a partir daí. Mas como é possível preservar sigilo, não é, se nós vivemos em um mundo onde a web cada vez mais participa das nossas vidas para tudo? A pessoa vai namorar, tem a web. A pessoa vai estudar, tem a web. Tudo tem a web. Até os cartórios, nós vamos discutir no terceiro bloco, deveriam ter cada vez mais participar desse mundo web. Mas ao mesmo tempo nós buscamos o segredo dos nossos dados bancários, fiscais, telefônicos. Eu lembro no Brasil, recentemente, digamos, autoridades do legislativo, enfim, afirmavam que não tinham conta ou coisa parecida, e isso mais adiante porque fica quase impossível, não é? Você mentir na web, porque fica registrado. Como é que você pensa sobre isso? Como é que é possível compatibilizar? O direito à privacidade, né, ele está cada vez mais sendo invadido, né, vamos dizer, pelo Big Brother, pelo grande irmão. Não é essa figura da Globo, não, que isso aí é uma deturpação da ideia do livro de George Orwell. Ou seja, que tudo no futuro ficará aberto, as informações circularão com muito maior facilidade e velocidade, né, e que só determinados pontos, né, da sua privacidade, né, teriam uma certa preservação, né, ou uma certa limitação de acesso, como por exemplo essa questão do sigilo bancário. Por uma questão óbvia, né, a questão da segurança da pessoa, de preservação do seu patrimônio. Então são informações estratégicas, mas que em determinados agentes, atores, esse sigilo obviamente não prevalecerá, né? Então hoje a Receita Federal tem todas as informações que correm, né, e circulam, e são cruzamentos de informações com diversos sistemas estatais, sistemas privados, sistema bancário. Sobretudo as PEPs, né, as pessoas politicamente expostas. E as pessoas politicamente expostas, essas obviamente elas vão perder grande parte desse acesso dessa garantia da privacidade plena. Então nós temos que ter uma outra cultura, prepararmos para uma mudança de cultura em que a nossa privacidade, né, ela, vamos dizer, 90% de nossas informações, nossos dados sempre estarão expostos, né, para acesso através de qualquer instrumento, de computador, de um tablet, de um iPhone, né, de um terminal, né, e nós teremos uma reserva, digamos assim, de informações de dados, mas que mesmo assim essa reserva de informações fica sujeita a vazamentos, né, porque nenhum dado conseguirá, né, ser totalmente blindado, nenhuma informação conseguirá ter um nível de segurança tal que impeça um hacker, por exemplo, de acessar um banco de dados de cartões de crédito, por exemplo. Né? Desafio. De um cadastro de contribuinte da Receita Federal ser vendido em CD na rua 25 de março, São Paulo, como já aconteceu. Exatamente. Né? Então essas informações tem que haver um sistema de segurança, né, de prevenção, um sistema de repressão também. E aí vai entrar a Polícia Federal, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né? E também a responsabilidade dos grandes provedores, né? Porque o mundo hoje está entregue, as nossas informações, aos grandes provedores, né? Google, Facebook, Yahoo, né? Os bancos de dados da Microsoft, da Apple. Quer dizer, nós somos hoje totalmente monitorados, né? Então, suas preferências musicais, suas preferências culturais, suas preferências comerciais, tudo é monitorado, né? Eu te pergunto o seguinte, a lei também fala em fomenta a cultura digital. Eu tenho a impressão que cada vez mais nós usamos os equipamentos, mas sem saber como esses equipamentos funcionam. Então essa inclusão digital, ela termina sendo uma inclusão muito superficial. A pessoa pega um WhatsApp da vida, encaminha uma mensagem, mas ela não tem, digamos assim, a percepção de que a mensagem que ela encaminhou, muitas pessoas podem estar ali lendo, não é? Mesmo quando é criptografada. Então fala um pouquinho sobre inclusão digital. Será que nós não estamos com pessoas, cada pessoa com um computador hoje em dia, no telefone celular, mas sem saber exatamente como aquilo funciona? Eu digo sempre que a internet, né, isso já dito por
autores, pesquisadores, que a internet existe para o bem e para o mal. Certo. Para o bem, as vantagens que nós temos hoje no uso de equipamentos eletrônicos são tremendas, né? Claro. Essa revolução tecnológica colocou as pessoas, né, em um nível de informação tal, né, ainda que ela não entenda como funciona um computador, ainda que ela não... A minha geração, né, eu comecei a trabalhar em computador com DOS ainda, né, ou seja, não tinha Windows, você tinha que entender como o computador funcionava, tinha que ter um conhecimento de uma linguagem computacional, na época era o DBase, que a gente utilizava muito, né. E depois, hoje não, hoje você não precisa. Meu menino, eu tenho um filho de 12 anos que ele domina o computador muito melhor do que eu, hoje em dia. Então essa cultura digital, eu diria, ela existe para essa vantagem que nós temos de acesso a informações, né? Você não precisa mais ter em casa uma enciclopédia britânica, uma enciclopédia Barça, basta, né, um menino acessar a Wikipédia que ele vai ter acesso a uma base de informações muito mais ampla, mas existe para o mal também, né? E o mal é exatamente, nós não sabemos ainda lidar com esses problemas, né, de quebra de privacidade, de vazamento de informações. A questão da criminalidade informática, que é muito grave, é muito mais fácil você assaltar um banco pela internet do que botar um revólver, né, na mão e se assaltar e ser exposto a todos os problemas, né, da vida real, da vida concreta. Então, o que falta no Brasil, por exemplo, é uma lei de criminalidade informática. Nós não temos uma lei de criminalidade informática. Teve aquele escândalo com aquela atriz da Globo, né? Fizeram lá uma lei, né? Catarina Dickmann, né? Só para atender o interesse da mídia. Carolina Dickmann, né? Até erro, me desculpe aqui, mas a revolta é tão grande porque existiam várias leis, vários projetos de lei sobre criminalidade informática. Então, o que os Estados Unidos fez? Ainda na década de 70, né, não existia nem internet, os Estados Unidos já tinha uma lei de proteção da privacidade, que esse marco civil não protege nada da privacidade. Essa não é uma lei de proteção de privacidade, né? É uma lei que visa criar uma cultura, digamos assim, de entendimento, de compreensão da internet como um direito, por exemplo, natural da pessoa. Para ficarmos com dispositivos específicos, artigo 18 da lei: o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. O que tu achas disso? Eu acho que a lei ela não trabalhou corretamente os conceitos de provedores, né? O provedor de conexão, por exemplo, é a empresa telefônica através do qual você acessa, né, a internet, né? Enquanto o provedor de conteúdo, não, esse provedor de conteúdo deveria ter responsabilidade. Então a lei que ela fez, ela criou uma atitude diversionista, né? Embora ela desviou a atenção, né? Obviamente que a companhia telefônica, né, não vai ser responsável nunca por aquilo que circula na internet, né? Ela é responsável pela velocidade do tráfego, pela qualidade do tráfego. Aí tem um princípio. Não costuma cumprir, não é? Normalmente o provedor de conteúdo é que se nega a cumprir, né? Quando se fala desse princípio, né, deve reger a equalização da transmissão, né? E esse princípio da neutralidade, né? O princípio da neutralidade também foi outra questão que foi colocada como uma neutralidade da rede. A neutralidade de rede, que foi colocada como um cavalo de Troia, né? Tá certo? Jogaram ali dentro para dizer, não, a rede no Brasil tem que ser neutra, só que ela nunca vai ser neutra, né? Então, todos os sistemas mundiais não existe neutralidade de rede. Explica o que? O artigo 9º da lei trata da neutralidade de rede. Explica o que é isso, neutralidade de rede. Neutralidade de rede é o provedor de conexão, ou seja, as empresas de telefonia tratarem diferentemente os clientes dentro da internet. Então, se você é cliente de um determinado banco, aquele banco vai ter uma linha de mais alta velocidade para você acessar aquele banco e não ter nunca problema. Enquanto o outro banco que não tem essa linha de tráfego mais veloz, a sua conexão será mais lenta. Então, isso é um problema que sempre vai existir. Nos outros países, as companhias telefônicas sempre utilizaram a quebra da neutralidade de rede para conseguir vantagens para os outros usuários. Concorrência. Né? Então, na Coreia, isso é plenamente válido. No Japão, são as redes mais velozes do mundo e não existe neutralidade de rede. Aqui no Brasil, criaram um sistema de proteção que, de modo algum, o Estado vai ter condições de monitorar, de controlar, porque a Anatel, né, que seria o órgão que é encarregado desse controle da neutralidade de rede, não tem capacidade técnica suficiente para controlar todo o tráfego, né, porque o sinal que a gente recebe aqui no nosso celular não está vindo aqui do Brasil, pode estar vindo do Canadá, pode estar vindo da Índia, da China, quer dizer, os nós dentro da internet, né, como a circulação se dá
né? Naquele sentido de que o sinal ele vai buscar as linhas mais desengarrafadas. Mas a governança é muito participativa. Então eu te pergunto, agora mesmo na Copa do Mundo, olha, vai entrar o 4G nos estados tais e quais. Quer dizer, isso também de alguma maneira provoca digamos, uma certa quebra de isonomia, né? Sempre, sempre, porque essa velocidade ela não depende só da oferta, ela depende somente da demanda. Então você teve exemplo agora na sexta-feira passada, quando teve aquele atentado lá em Paris, né, que as pessoas estavam no estádio, queriam se comunicar com seus familiares para passar notícia. Ninguém conseguia se comunicar porque a rede estava congestionada. Então esse congestionamento depende também da demanda. Então a oferta ela tem que ser muito tecnologicamente evoluída, porque você tem uma garantia de acesso em demanda mais segura, por exemplo, através da rede cabeada e não da rede Wi-Fi. Certo. E às vezes nem a rede cabeada nós conseguimos velocidade suficiente para trafegar na internet. Então essa questão ela sempre vai passar por esse problema tecnológico. E isso nos conduz ao nosso terceiro tema. Porque olha, se nós estamos falando sobre internet, segurança, rede digital, isso também chega aos cartórios, não é? Então, no nosso próximo bloco, no nosso terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre, basicamente, o que é um notário, o que é um registrador, o que é um tabelião de protesto e como que as serventias extrajudiciais vêm encarando, né, porque tem legislação sobre isso, esse mundo digital. Como é que vem funcionando a comunicação entre o Poder Judiciário e os cartórios? Tema super importante, tá bom? Próximo bloco.